Salve, salve! Eu sou Astílio Giuseppe, o Preto no Branco está no ar. Hoje é dia 23 de março de 2025 e a gente vai falar do jogo de ontem do Botafogo contra o Novo Horizontino, ganhando por um amistoso no estádio Newton Santos. Primeiras impressões, olha, você um pouco, não digo pessimista, né? Mas me assustou um pouquinho. Não, isso não é uma crítica ao trabalho do Renato Paiva, até porque o cara chegou há pouco tempo, mas deu para ver um time ainda muito verde, cara, um time muito longe daquele que a gente precisa para ter uma temporada de alto nível. E assim, infelizmente, sem querer ser repetitivo, mas é óbvio que o início de temporada do Botafogo prejudicou demais todo esse processo, né? A gente vê o Renato Paiva pegar uma terra arrasada. Essa que é a verdade. Quando a gente teve a transição do Arthur Jorge, e o Fábio Matias com o Arthur Jorge já pega uma estrutura mínima, tática e até mesmo de combinações dentro do campo. Aí o Arthur Jorge vai dando a cara dele, vai trazendo as características, vem com uma comissão técnica de altíssimo nível e vai arrumando a casa, vai deixando o Botafogo cada vez mais forte. Dessa vez, a gente sente que esses primeiros meses do temporada do Botafogo, eles não somente não ajudaram, como eles atrapalharam. Então, a gente vê um Renato Paiva pegando um Botafogo do zero, o que não era para acontecer de forma nenhuma. A gente ainda tem 9 jogadores que foram campeões da Libertadores e que foram campeões brasileiros. Então, mesmo que a gente ainda demonstrasse ontem muita coisa a ser aprimorada, né? Mas não foi o caso. A gente demonstrou muita coisa a ser feita. A gente está num nível praticamente do zero. A gente não está aprimorando nada. A gente está construindo tudo de novo. Foi um time que, defensivamente, com muitas dificuldades. No primeiro tempo, o Novo Horizontino meteu uns 2 contra-ataques. No primeiro contra-ataque do Novo Horizontino, os caras chegaram em 4 contra 2. Quando eu vi aquilo, eu falei, pelo amor de Deus. Porque, assim, com todo respeito, a gente estava enfrentando o Novo Horizontino. Se isso acontece no jogo de domingo que vem contra o Palmeiras, é gol na certa. Então, e teve um outro contra-ataque também, que eu acho que foi 3 contra 3, alguma coisa assim. A recomposição do Botafogo se mostrou totalmente ineficiente. E não é porque os jogadores não voltaram, não. Eles voltaram, mas voltaram totalmente descoordenados. Os caras saíram correndo, né? Marlon Freitas correndo de um lado para o outro, mas não conseguiu recompor, porque é isso, você precisa de entrosamento e de sincronia. E aí você precisa de um determinado tempo de trabalho para que isso comece a aparecer. Lógico que o jogo de ontem não determina absolutamente nada, até porque o próprio time do Botafogo entra com o pé no freio. Vamos jogar, vamos correr, vamos dividir, mas assim, pelo amor de Deus, né? A gente vai arrumar uma conclusão às vésperas do início do Campeonato Brasileiro, perto do início da Libertadores? Claro que não. Então, eu tenho essa perspectiva de que no domingo vai ser um time mais ligado, mais concentrado, e isso possa minimizar essas falhas. Mas essa recomposição, cara, me assustou de verdade. Eu vendo o jogo, eu falando assim, que isso, né? E em relação à saída de bola, também vi pouquíssimo trabalho ali. Repito, não é uma crítica pessoal, Renato Paiva. Estou falando que eu vi, tá? Isso não significa que ele não possa melhorar o processo, que o time do Botafogo não possa, ao longo do tempo, apresentar mais. Ninguém está dizendo isso. Mas o que eu vi ontem foi um pouco assustador nesse sentido. Saída de bola não tinha. A nossa única saída de bola era o lançamento feito por zagueiro. Então acabou que durante o primeiro tempo inteiro, quem armou o time do Botafogo foram os dois zagueiros. Pô, o Barbosa é ótimo tecnicamente. O Bastos discretíssimo, né? Você via que claramente ele estava um pouco limitado, movimento limitado, tentando segurar a onda, né? Na hora de se movimentar. Gente, desculpa, mas eu sou extremamente alérgico. Isso aqui não tem como eu gravar o vídeo e mexer um pouquinho no nariz. Não é por mal, eu tenho muita alergia. Então o Bastos é um cara que estava na marcha lenta ontem, não porque quer, obviamente por uma circunstância de volta de lesão, circunstância física e tudo mais. O Barbosa tem muita qualidade para fazer esse tipo de jogo, mas me incomoda que isso seja a única alternativa do Botafogo. Por quê? Para o lançamento do Barbosa funcionar,
Você precisa ter uma movimentação na frente, nas costas da defesa adversária. E para isso você também precisa de entrosamento e sincronia. O que acontece? A movimentação na frente tem que ser sincronizada com o passe que vem de trás. Até porque você se movimenta para receber a bola no ponto futuro, para receber no vazio. Não uma bola que vem no teu pé, no teu peito, para você dominar. Então, restringir a nossa saída de bola somente a esse tipo de movimento de jogada, eu sei que não é a intenção do Renato Paiva, isso é óbvio, mas eu confesso que depois de 20 dias de trabalho, eu esperava que tivesse alguma movimentação um pouquinho mais eficiente, no sentido de sair com a bola dominada, com o passe curto. A gente via que o Botafogo tentava, em diversos momentos ele tentava trabalhar essa bola, e ele não conseguia, ele batia numa parede do Novo Horizontino. E aí, repito, contra o Novo Horizontino, é um time de Série B. Então a tendência é que a gente encontre dificuldades muito maiores no próximo domingo e nos outros jogos. E o Campeonato Brasileiro Série A é assim. É pegado o tempo todo, qualquer time é um time mais complicado. É um ou outro que fica uma baba, um pouco muito abaixo, mas no geral, todos os jogos são muito difíceis. Então, essa saída de bola e essa recomposição me deixaram um pouco temeroso para o próximo domingo. E aí tem aquela esperança, a gente que é torcedor, a gente vê uma coisa que não saiu muito bem, mas a gente cria logo uma esperança, né? Então eu fiquei pensando, pô, de repente o Botafogo também não quis mostrar tudo, pô. Pra que eu já vou chegar mostrando todas as cartas que eu tenho na manga? Não. Segura, o jogo de domingo é o primeiro jogo do campeonato, porém ao mesmo tempo é uma final. A gente sabe que nos últimos anos, Botafogo e Palmeiras sempre estiveram ali. São os dois times que disputaram os dois últimos campeonatos. Quem levou a melhor foram os caras, no ano passado quem levou a melhor fomos nós. Mas são os dois times que disputam o campeonato nos últimos anos, tá? Se alguém vai chegar para brigar, vamos ver ao longo do campeonato. Analisando historicamente, mesmo que de forma recente, é Botafogo e Palmeiras, tá? É claro que outros torcedores podem assistir esse vídeo e falar, não, mas o meu time está muito bom, não, mas o meu técnico é muito bom, não, mas tem o time tal que contratou A, B e C. Cara, beleza. Só que assim, eu mesmo como torcedor do Botafogo já aprendi que isso não é nada suficiente para garantir o que você vai fazer no campeonato. Na hora do vamos ver, muita coisa acontece. Então, assim, o que a gente tem visto é Botafogo e Palmeiras disputando o campeonato. Então, o jogo de segunda-feira não é só a estreia do Campeonato Brasileiro. É também um jogo, é uma final antecipadíssima, lógico que não vai definir nada, mas olha, eu não duvido que lá na reta final a gente fale assim, pô, aqueles 3 pontos, pô, aquele pontinho fez toda a diferença. Então, a minha esperança é, o Botafogo também não quis mostrar todas as suas armas e tal, porque eu não acredito que em 20 dias de trabalho o time só tenha como saída de bola o lançamento do Barbosa. Isso realmente foi bem decepcionante assistindo o jogo. Com a bola no pé, aí eu gosto de falar de jogadores individualmente. Para mim, o craque do jogo foi o Barbosa. Todo mundo vai falar do Patrick de Paula porque fez o gol, é a cultura do futebol brasileiro. Ele faz o gol, o craque de jogo. Para mim, o craque do jogo é o Barbosa, porque a pouca solidez que a gente apresentou defensiva deve ser a ele, principalmente, e as poucas criações, digamos assim, devem ser a ele. Então, para mim, o Barbosa é o craque do jogo. Vitinho discretíssimo, Bastos discreto, mas já falei por uma questão física e óbvia. Alex Telles dentro daquele padrão dele, né? O Alex Telles é o lateral padrão. Você não verá ele pegar uma bola e driblar 3 jogadores e fazer um gol de bicicleta, mas ele é sempre nota 7, 8, sempre. Que cara de alto nível. Excelente, lateral excelente, contratação simplesmente maravilhosa na última hora. O cara trata bem a bola, o cara sabe o momento de avançar, sabe a hora de segurar. Pô, não tem divide, briga, discute com o árbitro, orienta jogador. Pô, assim, fã de Alex Telles. Gregory, sou fã do Gregory, tá? Mas assim, não vi o Gregory chegar perto da área. Isso me incomodou.
E acho que isso não é por causa dele, não. Acho que houve alguma orientação ali. Ó, Gregory, você segura, você é praticamente um terceiro zagueiro nosso. Então, não gostei. Se isso for uma ideia, achei péssimo. Se isso foi só uma consequência de início de trabalho e tudo mais, beleza, passa batido. Mas não vi o Gregory se aproximar da área adversária, coisa que ele fazia muito no ano passado e que decidiu o jogo. Principalmente o jogo contra o Palmeiras, lá no Allianz. Tudo bem, eu não escanteio, mas ele estava ali no meio da área. E o jogo contra o São Paulo, o jogo decisivo em que ele faz o gol de título. Marlon Freitas, não vi Marlon Freitas fazer os lançamentos dele. E isso também me incomodou. Era um dos pontos fortes do Botafogo. Ele fazia aquelas inversões, né? Principalmente para lateral. O lateral entrava na diagonal, Marlon Freitas, tuf, porque ele é muito preciso nisso. E eu pouco vi o Marlon Freitas buscar esse tipo de jogada. Vou falar a mesma coisa que o Gregory. Espero que tenha sido apenas uma circunstância de início de trabalho e não uma nova ideia. Porque se for uma nova ideia, é uma péssima ideia, né? Você confiar mais no Patrick de Paula do que no Marlon Freitas, acho que eu não preciso nem concluir. Patrick de Paula, estou indo na ordem. Foi bem, lógico que foi bem. Tenho esperança nele. Tem um vídeo meu no TikTok que eu falo já sobre uma mudança de posição que o Renato Paiva vem ensaiando, já ensaiou isso nos treinamentos. E ontem foi muito mais por uma circunstância, Savarino não estava em campo, ele coloca o Patrick de Paula mais na frente. Ainda acho que o Patrick de Paula se dá melhor dentro da partida vindo de trás. Tanto que os 2 gols dele, ele recebe a bola vindo de trás. Ele está chegando na frente. Agora, ele receber a bola na frente de costas para o gol, não vejo ele se dar bem quanto a isso. Agora, pode ter uma mudança. O treinador é capaz de desenvolver, de potencializar. O que foi o Barbosa no início da temporada passada? O que foi o Barbosa no final da temporada? Pô, eram 2 jogadores diferentes. Você olhava e disse, não, isso aqui não é o Barbosa, não. Esse aqui é o outro cara que não era ele. Então é claro que um treinador, um bom treinador, ele é capaz de perceber potência, potencial e desenvolver, aflorar aquilo. Claro que para o Patrick de Paula, como um todo, e para a gente, seria melhor ele se adaptar a jogar mais perto do gol do que longe do gol. Porque em alguns momentos ele se precipita, ele tenta um passe desnecessário, ele tenta um drible desnecessário. E fazer isso perto do gol é muito menos perigoso para a gente do que ele estando na volância. Então, eu gostaria muito que ele se acertasse nessa posição, até para ser uma reserva, entre aspas, do Savarino, que a gente não tem. A gente não tem. O pessoal fica falando que o Sancho Rodrigues é a camisa 10, pode vir a ser, pode ter essa qualidade, mas se você pegar o histórico dele como jogador, ele joga na ponta esquerda. Deriva para o meio, parecido com o Almada, mas ele não é aquele jogador de jogar por dentro o tempo todo, né? O Savarino não joga por dentro o tempo todo, mas o Savarino sabe o momento exato de aparecer na frente, de atacar a área, de buscar uma tabela. Então o Savarino acaba sendo muito mais 10 do que qualquer outro jogador que a gente tenha visto passar pelo Botafogo. E acredito, pelo que eu já vi do Sancho Rodrigues, é só tu entrar no YouTube, buscar cortes, buscar melhores momentos, e você vai ver que ele é um cara que vem da ponta. Então, talvez o Patrick de Paula como uma sombra, né, ou como um reserva, uma segunda opção ao Savarino, pode ser uma boa sacada, tá? Aí falando dos homens de frente, né, Igor Jesus, para mim, nota 9. Não vou dar 10 porque ele não fez o golzinho dele, mas sempre cria jogo, sempre. E ele ontem fez algumas movimentações. Nesse caso, eu vi uma evolução em relação ao ano passado. Ano passado, o Igor Jesus saía demais da área em direção às laterais. Lógico que isso também é uma forma de gerar jogo que o Arthur Jorge usava, porque ele tinha o Luiz Henrique para entrar. Então, quando o Igor Jesus escapava para a ponta, você tinha um cara que era excelente finalizador, que era o Luiz Henrique, o cara da última bola, que vinha, driblava, abria um espaço, pum, chapada no canto, gol do Botafogo. Esse ano eu já vi um Igor Jesus trabalhando mais na faixa central.
Em diversos momentos que ele voltou para buscar a bola, ele voltou na faixa central, fez aquele pivôzão clássico, né? A bola vem, ele já costa para quem está chegando e vai para o ataque. Gosto disso. Acho que ele é um jogador, ele é um finalizador, acho que ele tem presença de área e vai ser mais importante ele atuando na faixa central do que se deslocando demais horizontalmente dentro do campo. Ele foi muito bem ano passado, mas eu acho que também tem uma circunstância de time. Como característica, acho que ele é o cara que tem que jogar mais. Não é preso na área, até porque ele não esteve preso na área ontem, mas jogando, atuando mais na faixa central. Santi Rodrigues, nem vou contar. Para mim, ele não estreou, claramente tímido, né? Sem desenvoltura nenhuma, errou praticamente tudo que tentou, mas eu continuo achando que ele foi a principal contratação dessa primeira janela, tem um potencial absurdo, tem muita qualidade, precisa, como o próprio Renato Paiva falou ontem depois do jogo, de adaptação. E atuando pelo lado direito, tivemos o Arthur. Gente, me deu um branco agora. O Arthur, eu acho que foi o melhor em campo dos jogadores de frente. Não só por uma questão de ele sofreu muitas faltas, que isso também é bom, né? Você tem a alternativa de jogar bola na área, mas por questão de participação. Ele soube entrar no jogo, coisa que o Santi Rodrigues não soube, né? E o Patrick de Paula não soube durante grande parte do primeiro tempo. No final, quando ele consegue fazer aquele gol, aí ele ganha confiança e ele já faz um segundo tempo mais participativo. Mas até aquele momento ele participava um pouco da partida. O Arthur foi o cara que mais soube entrar no jogo, se movimentou da forma correta, estava mais desenvolto nos próprios movimentos com a bola, já fez jogada de partir para dentro, de dar um drible e tal. Então acho que o Arthur foi o melhor jogador do terço final do Botafogo ontem. E é isso. Em relação aos que entraram, aí a gente viu muitos jogadores que a gente já conhece. Deu Ponte. Gosto do Cauã Lindes, tá? Acho que ele tem potencial, mas, como diz o Portuga, o novo Portuga, tá verde, né? Tá meio verde. Ainda precisa de rodagem, mas me parece um cara com bastante potencial, visão de jogo, boa técnica, trata bem a bola, se apresenta. Gostei da forma como ele entrou. O Juan Cruz, nossa senhora, Deus queira que ele não seja isso, que a gente sabendo até agora. Ontem, então, até para dominar a bola, estava difícil. Duvido que esse seja o nível do cara, até porque o nosso nível de scout não é trazer um jogador que seja aquilo. Então, vamos esperar. Ele precisa também de mais um pouco de tempo, de adaptação. Vamos ver o que o Juan Cruz vai corrigir. Né? Por enquanto, é melhor nem falar nada para já não criar uma pressão extra. Né? O cara trocou os goleiros, botou todos os goleiros para jogar, achei legal isso também, até o cara se sentir valorizado. Arthur Jorge tinha muito essa postura no passado, rodava muito time, fazia substituições, muitas vezes era para botar o cara que estava no banco de campo. Tinha vários momentos, o Arthur Jorge fazendo uma substituição, quando você fala assim, pô, mas isso aí vai, né? Ele tá trocando um cara por outro na mesma posição, o jogo já tá meio que decidido. E aí? É porque o cara que tá no banco entra, se sente importante, se sente parte, né? Mais do que se sentir importante, é você ser parte. Estou dentro do esquema. Eu sou um jogador que participa, né? Então acho que talvez seja até uma linha dos portugueses, né? Acho muito legal, gostei de trocar os goleiros. O Raul foi bem pra caramba. Calhou do Raul entrar no momento em que. Quer dizer, calhou não, né? O Raul é a terceira opção hoje do Botafogo. Acho que isso está bem posto, tá claro. E aí ele entra no momento em que o time estava mais mexido. E obviamente a gente deu mais espaço, aí já tem um desgaste e tudo mais. E quando exigido, ele foi muito bem. Foi muito mal naquela saída de bola, que depois ele conserta defendendo. O gol que ele leva é impossível. Podia ter ali quem fosse que a bola ia entrar, um chute perfeito. Mas fez outras intervenções muito boas. Pegou bolas difíceis, gostei. Ele teve
confiança e solidez, mesmo entrando durante o jogo, na reta final, no amistoso, se mostrou altamente concentrado. Acho que mais que o Léo Link, tá? Eu sei que ele chega com uma expectativa maior, de ser um goleiro jovem com muito potencial, mas eu vi um Raul muito mais focado, concentrado na partida do que o Léo Link. O Jair não entrou bem ontem, mas é um jogador que já demonstrou que tem muita qualidade, principalmente no jogo contra o Racing aqui no Newton Santos, onde o Botafogo não existiu, e no fim do jogo quem a gente via se virando, dando combate, fazendo cobertura, era o Jair, até mais que o Barbosa. O Barbosa estava no talo já, estava muito aborrecido, para não falar outra coisa, e o Jair foi o cara que tentou segurar ali a onda para a gente não levar uma goleada histórica numa final de Recopa, seria doloroso mais ainda do que já foi. Então acho que é um cara que tem muito potencial mesmo. Cuiabano entrou a 1.000 por hora e no final cansou. Mas quis mostrar serviço. Cuiabano é um jogador também importantíssimo por ter uma característica muito diferente do Alex Telles. Ele é o cara que vai dentro, né? O Alex Telles é aquele cara, pô, sabe exatamente o que fazer na hora que tem que fazer. O Cuiabano vai dentro. Então eu acho que é importante um jogador desse nível. Eu gosto muito do Matheus Ponte, cara. Vocês podem até me dar umas pedradas aí, que o Matheus Ponte de vez em quando dá umas paçocadas, comete umas falhas boas, mas eu acho que esse cara tem uma qualidade técnica maior que do Vitinho. O Vitinho é um jogador pronto. O Vitinho, ele entra e faz o que ele tem condições de fazer. O Matheus Ponte, eu tenho sempre essa sensação de que ele pode fazer ainda muito mais e que ele não faz ainda por esse processo de maturação que também é normal. Moleque novo, vem de outro lugar, vem de outra cultura, pô. Não é fácil, né, cara? Não é simples assim. Bota a camisa aí e joga tudo que você sabe. Se fosse assim, então é um cara que eu tenho muita esperança em cima do potencial dele, não do que ele produz hoje. O que ele produz hoje realmente é para ficar bom. Ele não é o melhor lateral que nós temos hoje, mas eu acredito muito que ele será, e sinceramente eu prefiro ele do que o Vitinho, pensando nisso, pensando no quanto ele pode se desenvolver como jogador. Hoje, quem é o titular? Vitinho, indiscutível. É igualzinho à esquerda. Pô, Alex Telles é muito mais jogador que o Vitinho, mas colocando nesse aspecto, Alex Telles pronto, dá conta do recado, dono da posição, e o Cuiabano, muito potencial, em diversos momentos ajudou o Botafogo. Acho o Cuiabano bem mais pronto até do que o Matheus Ponte. Mas é nesse sentido, nós temos na titularidade um jogador mais pronto e, como substituto imediato, potencial. Temos que desenvolver esse potencial, tá? Então essas foram realmente as impressões iniciais. Repito, nada de definitivo. A gente está muito longe de ter uma conclusão ou de ter uma opinião definitiva. A temporada realmente começou ontem para o Botafogo. Tem segunda janela. O John Textor, sabe-se Deus o que esse cara vai arrumar na segunda janela, porque, críticas à parte, ele é um cara que quando vem, vem mesmo. E aí, por ter esse super mundial, que o próprio Tairo Arruda já falou, que é a menina dos olhos do John Textor, então acho bem provável que a segunda janela esse cara abra o bolo e venha um jogador. Ainda tem o Wendel, que já está contratado, que chega, que aliás isso vai ser um problema, porque o Wendel tem toda característica de titular. Ele chega para ser titular. Aí você olha o sistema. Então vai ter que sair ou o Gregor ou o Marlon Freitas. Complicado. Vamos ver. Mas esse é um problema bom que quem tem é o técnico. A gente tem que ter jogador de qualidade. Como que o técnico vai arrumar? Ele é pago para isso. E muito bem pago. Hoje em dia o Botafogo paga muito bem os seus profissionais. Então acho que a segunda janela também pode surpreender, principalmente os adversários, né? Que o pessoal adora ficar falando mal da gente, o Botafogo. Porque assim, é diferente. Uma coisa é a crítica que nós fazemos, é uma crítica em cima de uma realidade. Pô, o início da temporada do Botafogo, horrível, desorganizada, sem planejamento. Isso é uma verdade, cara. Isso é uma coisa real.
Agora, a crítica que muitos setores da mídia fazem é sempre uma crítica especulativa, né? Se o Botafogo jogar assim o resto da temporada, cara, é óbvio que o Botafogo não vai jogar o que ele jogou até março. É óbvio. Porque a gente não tem mais os elencos que tinha Thailson no ataque, Bandock na defesa. Esquece isso. É outro nível. Não tem como o Botafogo de hoje, com técnico, com trabalho, sequência, jogar o que ele jogou em fevereiro e março. Então, esse tipo de crítica que setores da mídia fazem, pô, não dá para levar a sério. Agora, nós temos a obrigação de ter senso crítico, elogiar na hora que tem que elogiar, criticar na hora que criticar. O John Textor salvou o Botafogo da falência, salvou, mas ele não veio aqui para fazer boa ação, ele veio para ganhar dinheiro. E em alguns momentos ele toma atitudes que não são boas para o Botafogo, mas que são boas para o fluxo de caixa da Eagle dele. Beleza. Então a gente tem que criticar nessas horas, mas reconhecer tudo que ele faz acertado. Ele não acerta tudo, ele não erra tudo, e a gente tem que ter esse senso crítico. Enfim, é isso. Expectativa a milhão para o jogo contra o Palmeiras, no Allianz. Segundo o próprio John Textor, a gente gosta de jogar lá. Não duvido do Botafogo chegar lá e ganhar o jogo. Não duvido, cara. O Botafogo, ele é um time tinhoso, principalmente quando todo mundo desacredita dele. O desacreditou do Botafogo, quando a própria torcida do Botafogo desacredita, aí é a hora que ele vai lá e faz uma maluquice. Então, e ainda mais sendo hoje um Botafogo que, pô, estruturado, né? Olha o CT do Botafogo que ainda nem pronto tá. Olha o núcleo de performance. Pô, olha o maquinário, olha a quantidade de profissionais de gabaritados. Então, assim, pô, se o Botafogo já era assim, não tendo dinheiro nem para pagar a conta da água, que era assim há uns anos atrás, você imagina agora que a gente tem estrutura e condição. Então é isso. Não duvide do Botafogo. Não é só desse Botafogo, né? É desse aqui, ó. É dessa instituição fortíssima. Obrigado, reflexo. Para não deixar bem direito assim. Ah, agora esse aqui é gigante. Valeu, gente. Até a próxima. You're so